Boa tarde. Hoje em destaque a freguesia de Salamonde. Como sempre lembramos, situa-se na zona norte do concelho, na antiga via romana de Braga a Astorga, quando foi chamada de Salveia ou Salácia. Hoje, como se sabe também, é atravessada pela Estrada Nacional 63, que liga Braga a Chaves. Tem uma área de 8,39 km², 343 habitantes, segundo o censo de 2021, o que corresponde a menos 44 ou 11,4% relativamente a 2011, e tem uma densidade populacional de 46,1 habitantes por quilómetro quadrado. Relativamente à população, o número máximo recenseado aconteceu em 1950, com 1.071 habitantes, e o mínimo foi este último censo de 2021, com 343. Uma curiosidade da história: em 1839 aparece na comarca de Guimarães, em 1852 na de Póvoa de Lanhoso e só em 1878 na de Vieira do Minho. Está situada dentro do perímetro da Serra de Cabreira e é, por isso, ainda terra de pastorícia, mas também uma das freguesias do concelho, onde se produz eletricidade, na Albufeira, que tem o seu nome e que há pouco foi objeto de beneficiações. Está ainda ligada a um episódio das invasões francesas no século XIX, como sempre lembramos. Relevante ainda em Salamonde a capacidade e organização de realização dos seus moradores, de que é exemplo, entre outros, a festa anual de agosto e que se realizará no primeiro fim de semana do próximo mês. Em Salamonde existe um dos dois núcleos da Cruz Vermelha do concelho e ainda relevantes: a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural, o Centro Social, o Grupo de Rofeiros das Penas Más, a Associação de Caçadores e a Associação Sociocultural de São Gens, que desenvolve iniciativas de cariz sociocultural e criou e mantém a biblioteca existente. Recordamos, nas eleições autárquicas de setembro de 2021, dos 383 eleitores inscritos, votaram 259, o que corresponde a 67,6%. A lista apresentada pelo PS para a freguesia foi vencedora, com 150 votos, e João Rocha é eleito presidente da Junta de Freguesia. A lista apresentada pelo PS obteve então 105 votos. A abstenção foi de 32,4 pontos percentuais. Analisar a situação atual da freguesia, neste que é o quarto e último ano do mandato iniciado em 2021, fazer o balanço do mandato e perspectivar o próximo futuro, neste ano, que é também, como sabe, de eleições autárquicas, é o objetivo do Falar daqui de hoje. Para isso convidamos em estúdio o Presidente da Junta, João Rocha Vieira. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Primeira nota, o PS vence mais uma vez as eleições em Salamonde, em 2021, situação que se mantém desde quase o início do poder autárquico. São mais de 30 anos com eleitos do PS na freguesia. Boa tarde, obrigado pelo convite e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave. Sim, são 32 anos de poder autárquico em Salamonde pelo PS. Talvez porque depois de terem chegado ao poder, o PS desempenhou e desenvolveu Salamonde como até nunca teria sido feito. É natural que as pessoas, quando gostam, continuem. Mas o mesmo não aconteceu relativamente às eleições à votação para a Câmara Municipal, onde Salamonde também habitualmente era o PS era o mais votado, e nessas últimas não foi. Em 2021. Isso significa apenas e só que as pessoas de Salamonde, como as de outras freguesias, sabem o que fazem quando votam. Não são ingênuos. Eu tenho para mim um princípio que eu defendo, que Salamonde tem o poder do Partido Socialista desde há 32 anos e, para mim, por uma forma, penso eu, de uma forma mais ou menos natural. Natural pelo seguinte: se bem se recordam, antes da chegada ao poder do nosso Presidente, o Sr. Baltasar Pereira da Silva, a maior parte das juntas de freguesia, excetuando ali 2 mandatos em que foi o Sr. Manuel Henriques pelo PS, mas foi uma situação anómala para a época,
o poder era do PSD e o PSD ganhava as eleições com a maior das naturalidades. Isto é, no tempo em que o Presidente da Câmara era o professor João Costa. Nesse ano, portanto, no primeiro mandato do engenheiro Travessa de Matos, o engenheiro Travessa de Matos chega à Câmara e a vitória em Salamonde é do PSD. Continuava a ser do PSD, naturalmente, como eu digo, naturalmente era do PSD, porque até aí era sempre do PSD, embora o bairro da ICA, o bairro da EDP, desequilibrasse um pouco aquilo para a esquerda, porque, como todos sabemos, o bairro era de trabalhadores, inclusive chegou a haver uma delegação do Sindicato dos Eletricistas do Norte na freguesia de Salamonde e tinha uma certa influência para a esquerda política. E aí influenciava um pouco, mas mesmo assim a freguesia era PSD, em todas as eleições era PSD. Desequilibrou, como eu digo, com 2 mandatos do Sr. Manuel Henriques, um que não concluiu e o outro que concluiu, mas era uma coisa atípica para o momento. E a mudança vem com a vitória na Câmara? Precisamente, quando o engenheiro Travessa de Matos e o PS chegam à Câmara, a junta era PSD. Era presidente o Sr. Manuel Pereira, que fizeram, por assim dizer, ali um encontro, portanto, quando eles não tinham maioria, colocaram na junta um elemento do PS e desempenharam as funções deles durante um ano. Só que aí apareceu aquilo que nunca mais ninguém quis explorar. O Sr. Baltazar e o Sr. José Gonçalves, que eram 2 figuras ligadas ao PS local, trataram de dar a volta ao texto. Em conjunto com o engenheiro Travessa de Matos, quase no final do mandato, fizeram uma coisa, começaram a fazer obra. Aquilo que o PSD, enquanto poder na freguesia, não conseguia, esses 2 senhores conseguiram, junto do engenheiro Travessa de Matos, fazer obra. A atenção que a Câmara deu à freguesia teve influência. Claro, faziam obra, um caminho e estava o Sr. Baltazar, faziam outro caminho e estava o Sr. José Gonçalves, faziam outro caminho e estava outra figura do PS. Mas como é natural, porque o Presidente da Junta está presente, não é? Não, mas o Presidente da Junta era ignorado. Bom. O Presidente da Junta, que na altura desempenhava funções, era ignorado. Era uma estratégia. Eu estava na Assembleia de Freguesia e até lhe digo, indignava-me um pouco ver ignorarem o Presidente da Junta e estarem a fazer obras lideradas por pessoas que nem tão pouco estavam na oposição. É claro que isso surtiu efeito. Surtiu efeito e o Sr. Baltazar ganhou, esteve lá aquele tempo todo, fez obra, porque não podem dizer que em Salamonde não fez obra. Entretanto, a Câmara começou a mudar. Ao fim de algum tempo passou para o PSD, depois do outro mandato passou para o PS e há 3 mandatos está no PSD. E a questão... Mas, de qualquer modo, manteve-se, com exceção das últimas eleições, se a memória não está a falhar, o PS continuava a ser maioritário também para as eleições para o município. Sim. Não só para a freguesia. Mas aí a figura do atual... Do candidato do PSD começou a ter peso, começou a fazer com que as pessoas também olhassem um pouco para a capacidade do candidato e acredito que nestas últimas eleições tivesse influência ao candidato. Mas o que eu quero dizer é que, e quero, para explanar a minha ideia, é isto. Aquilo que o Sr. Baltazar, o Sr. Gonçalves e outros fizeram na altura, vamos fazer obra, permitam uma expressão, vamos tramar o Presidente da Junta, o PSD faz o contrário. O PSD local, o PSD de Salamonde faz o contrário. Não. Tem de poder autárquico e gabam-se. Eu não acredito. Quer dizer, chego a um ponto que até já nem acredito, nem sei se será verdade. Mas gabam-se nos cafés. São as fake news. Não sei se são fake news. Se são fake news, são as pessoas a dizer mentiras. Que se gabam, que vêm ao poder autárquico e dizem: Sr. Presidente, não dê nada para Salamonde, não faça nada para Salamonde, não ajude Salamonde. É isso, tem repercussões. Quer dizer, em vez de criar a estratégia que criou o Sr. Baltazar e com o engenheiro Travessa de Matos, de ir fazer obra para afrontar o Presidente da Junta, que neste caso era eu, não, fazem o contrário. Dizem que pedem ao Sr. Presidente da Câmara, pedem à Câmara para não fazer obra. O que é mentira. O que é mentira. Eu digo perfeitamente, eu estou perfeitamente em sintonia com o Executivo Municipal e não acredito nunca que, mesmo que viessem lá, que eles passassem vergonha. Mas é para ver que era tão fácil.
Por exemplo, a pessoa que concorreu contra mim, no panfleto que lançou, dizia que tinha um projeto para fazer uma piscina numa levada. Pá, eu tentei, por portas e travessas, ver se conseguia saber qual era a levada, porque se calhar era uma coisa fácil e eu tinha feito a obra. Mas se era uma coisa... Talvez criando uma pequena... Se quisesse, se era uma obra que ia dar votos, podiam-me ter tramado, outra vez entre aspas, podiam-me ter tramado, feito junto do Executivo Municipal, iam lá fazer a piscina e diziam assim, o PSD faz, o PSD fez, o PSD foi capaz de fazer, afinal o PSD faz mais que o João Manel. Mas não, antes pelo contrário, dizem nós vamos ao Sr. Presidente da Câmara pedir-lhe para não fazer nada em Salamonde. E que vai continuar. Mas isso não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade. Mas não corresponde à verdade, mas para quem ouve, claro, diz assim, espera aí, então, mas querem ser candidatos, querem ser poder, e dizem que vão pedir ao poder autárquico para não fazer nada. É para continuarem a não fazer nada. Isto é preciso que as pessoas têm que analisar. Se querem ser políticos, têm que pensar o que é que deitam pela boca fora. E às vezes são as neiras. Espero que ouçam. Espero que ouçam. Entretanto, está no mandato, já tinha experiência autárquica, quando, não como presidente da Junta, mas está no mandato que vai concluir. Numa freguesia, então, que tem sido, que tem esse apoio maioritário da população para o PS, que não é, e vamos lembrar, que não é o partido da oposição no município. Que balanço faz destes 4 anos daquilo que foi projetado fazer e como se diz, posto no programa ou prometido aos eleitores e que não foi feito, e o que foi feito? Ora bem, eu apresentei-me a eleições em Salamonde com um projeto para 4 anos. Não foi um projeto para 8. Estamos a chegar ao final do quarto. Estou a chegar ao final do quarto e esse projeto foi distribuído, aquilo que hoje toda a gente chama flyers, que se gastam dinheirito nessas coisas e tal. E as pessoas podem olhar para o flyer que nós distribuímos, portanto, que a minha candidatura distribuiu, e posso-lhe dizer que neste momento aquilo que nós nos comprometemos está quase cumprido e o que falta, tenho a garantia do Executivo Municipal, que é a pavimentação de um caminho, tenho a garantia de que vai ser feito. Eu tenho para mim, e tenho para mim que as pessoas dão a palavra, e até hoje, nestes 4 anos, a palavra do Executivo foi sempre cumprida e também irão cumprir. Portanto, fazendo a pavimentação desse caminho, aquilo que nós projetamos fica pronto. Mas, para além disso, ficou muita mais obra. Fizemos muita mais obra e ficou muito mais obra, porque obra não é só construir edifícios. Obra é muito mais disso. Nem fazer caminhos, não é? É lógico, podemos dizer, as acessibilidades são importantíssimas, mas nós vivemos num meio rural, não vamos alargar casas do lado esquerdo ou do lado direito para alargar uma rua, só porque as pessoas passam. A nossa freguesia é uma freguesia rural, como são tantas, tem caminhos apertados, faça aquilo que se pode para alargar um pouco, mas factual é que... Mas, de qualquer maneira, uma pergunta que vai para todos, que é, de qualquer modo, hoje em Salamonde, os moradores têm acessibilidade às suas moradias, se tiverem viatura para lá ir, ou uma viatura de emergência, chega a qualquer casa em Salamonde? Chega com alguma dificuldade em chegar a todas as casas. Mas resultante dessa situação pré-existente, isto é, a casa que está não se deita abaixo para alargar o caminho. Não, nós não podemos deitar casas abaixo. E é isso que torna alguns locais... torna isso difícil para este executivo, para todos os executivos que já passaram e para os que hão de vir, porque ninguém vai alagar uma casa de uma pessoa que habita nessa casa. De acordo com o proprietário, pode ser. Não há hipótese. As casas são casas antigas, são casas seculares, são casas em paredes com metros de espessura, e isso não é viável. São património, não são património também. Se pode fazer, fez. É lógico que felizmente, ainda ninguém morreu sem assistência, por lá não chegar um meio de assistência, ou para um lado ou para o outro. Nesse aspecto, Salomão tem uma primeira emergência, que é a Cruz Vermelha, lá situada. Sim, de emergência, salvo seja. Quer dizer, hoje, como você sabe, é muito difícil ter elementos para prestar socorrismo numa freguesia como Salamonde, porque... Mas já esteve melhor, então, já ou esteve, está? Sim, já houve. Salamonde, da Cruz Vermelha formou, talvez, perto de 100
socorristas, e se calhar hoje têm 3 ou 4 e alguns são de fora, porque é impossível numa freguesia como Salamonde manter o voluntariado de socorrismo, e aí não se pode dizer que nós temos socorristas em Salamonde. Nós temos, felizmente temos pessoas que trabalham na Cruz Vermelha, que fazem o transporte, fazem o trabalho da delegação da Cruz Vermelha, fazem um trabalho excepcional no transporte de doentes. No que diz respeito à emergência médica, pois com certeza que não fazem, nem podem fazer. É mais complexo, o que significa que, entretanto, foi perdendo por força daquilo que acontece nas nossas freguesias. Sim, as pessoas não encontram trabalho, não se fixam. Os primeiros cursos de formação de socorristas, eu penso que foram 76 no primeiro e no segundo socorristas que se formaram. Ainda durante muito tempo, eram dali, das freguesias vizinhas, ainda durante muito tempo havia socorrismo, havia todos os dias, não de noite, mas durante o dia, havia socorristas e prestavam serviço de emergência, mas entretanto as pessoas foram desistindo, foram saindo, continuam a sair, e é impossível hoje ter equipas para prestar socorro, para dizer assim, estamos garantidos com o socorro em Salamonde. Mas também lhe digo uma coisa. Felizmente temos um corpo de bombeiros em Vila de Minho e em Ruivães que não está assim tão longe e tem feito um bom trabalho. Daí a importância da secção de Ruivães dos bombeiros, como tem sido aqui sinalizado. De qualquer modo, com essas limitações de um ou outro lugar, Salamonde hoje é transitável, digamos. Sim, é transitável. Em boas condições. Tem boas condições. Bem pavimentado, ou aliás, com a calçada, ou com... A única rua que falta pavimentar em Salamonde é aquela que está prevista, que a Câmara Municipal, até meados de agosto, deixe pavimentada. A partir daí, todas as casas são servidas por caminhos devidamente pavimentados. A Junta de Freguesia tem também, penso que na última conversa que fizemos o ano passado, tem também a sua sede algo que a acessibilidade melhorada. Neste momento a acessibilidade está melhorada. Era o que eu estava a dizer, a acessibilidade está melhorada desde a última conversa que nós tivemos. Sim. Eu percebi que na nossa conversa não havia acessibilidade. Não, a acessibilidade está melhorada, com o apoio numa candidatura que fizemos ao PRR, com uma ajuda brilhante e excepcional de uma técnica da Câmara, não posso pronunciar o nome, que é a doutora Márcia Barroso, é excepcional no apoio que nos tem dado, que virá, porque ainda não veio essa verba do PRR, com o apoio da Câmara Municipal, com o apoio da REN, que também vai-nos dando, de vez em quando nós fazemos uns pedidos e eles vão-nos dando também... Mas com custos ambientais para a freguesia? É por força das eólicas? Resulta não. A REN... É que Salamonde tem pelo menos uma torre eólica no seu território. Mas não tem nada a ver com a REN. A REN tem a ver com as linhas de muito alta tensão e ficaram sempre ligados a Salamonde porque Salamonde encarou bem a mudança das linhas da parte habitacional para a parte de montanha. Lidaram sempre muito bem com a população e a REN tem um pormenor que vai apoiando todas as instituições no país todo, principalmente nas zonas onde eles têm mais envolvência de linhas de muito alta tensão. E aí nós, e também por força do desempenho da minha função que tive no passado, tive uma proximidade muito grande com muita gente da REN, nós sabemos o caminho para lá chegar e vamos pedindo, dar-nos um subsídio para criarmos um depósito de monos. Ele foi criado. Quando foi para a acessibilidade da Junta também pedimos, também é uma coisa simbólica, mas que ajuda. E como eu dizia, à Câmara Municipal também, além do apoio técnico, deu-nos também um apoio financeiro e do PRR, como eu digo, ainda estamos à espera, mas acredito que em breve virá, mas de qualquer modo a obra está lá, está feita. A Junta de Freguesia, neste momento, funciona completamente legal. O posto de Correios, que funciona na Junta de Freguesia, funciona completamente legal. E posso lhe dizer uma coisa, talvez para gozo de alguns, tenha sido uma desgraça, porque o que queriam ver, havia pessoas, eu tenho a certeza que há pessoas, que gostavam de ver o posto de Correios de Salamonde de lá para fora. E nós iríamos perder o posto de Correios se não tivéssemos feito uma acessibilidade. O posto de Correios por assim dizer... Foi uma estratégia dos CTTs, de procurar nas freguesias apoios e nas autarquias em primeiro lugar. Temos um protocolo com eles, inclusive já no meu mandato
alteramos o tipo de cobrança para uma pay shop. Aquilo o valor simbólico, eu posso dizer que... E a Junta de Freguesia trata disso? Trata de tudo. Nós, o valor simbólico às vezes não chega a 2 euros o que recebemos dos Correios, portanto, quem está a prestar o serviço é a Junta de Freguesia. Com um funcionário próprio? Com um funcionário próprio, que a Junta de Freguesia paga. Não apoiado no seu pagamento, completamente resultante do Orçamento da Junta? É resultante do Orçamento da Junta e, de vez em quando, a Câmara Municipal também ajuda. Temos que ser justos, porque a Câmara Municipal também ajuda no apoio ao serviço administrativo da Junta da Freguesia. O que eu quero dizer é que, contra a vontade de algumas pessoas que gostavam de ver o posto de Correios fechado, se no meu mandato o posto de Correios fechasse, as pessoas diziam, olha, mais uma coisa, mais uma desgraça que aconteceu no mandato de João Manel. Tiveram azar, aqueles que pensavam assim tiveram azar porque ele ficou lá e vai continuar. E também, portanto, nós ao criarmos a acessibilidade, permitimos que todas as pessoas tenham a possibilidade de ir à junta. Uma senhora com um carrinho de bebê pode ir à junta tratar dos assuntos, uma pessoa de cadeira de rodas pode ir à junta tratar dos assuntos, a junta trata de tudo e mais alguma coisa, as pessoas é que não querem. Já aqui disse, com um horário diário. Sim, tem um horário de funcionamento. As pessoas é que não querem, porque a Junta de Freguesia tem um funcionário que trata desde a troca da carta de condução, desde a passagem de um atestado de residência, até à troca da carta de condução, trata de muitas coisas, trata do IRS das pessoas, só que as pessoas preferem muitas vezes ir fora do que ir lá, porque parece-lhes que o funcionário poderá ser um psicólogo que fica a conhecer a vida das pessoas, mas não é. Agora começa a ter adesão. Mas o que eu queria dizer relativamente ao posto de Correios é que as pessoas não valorizam aquilo que têm. O posto de Correios de Salamonde tem uma particularidade que eu aqui vou comparar. Você vive em Salamonde, recebe um registro e não está em casa. O carteiro chega lá, deixa-lhe um aviso na sua caixa de correio e esse aviso diz, passe pelo posto de Correio de Salamonde amanhã, que está lá a sua encomenda ou está lá o seu registro. E você vai à sua freguesia, só se desloca ao posto de Correios, que é na Junta de Freguesia, levanta a sua encomenda, levanta o seu registro, está feito. E vamos fazer uma comparação. Um cidadão do Concelho de Vieira que vive em Lamalonga, o procedimento é o mesmo. Colocam-lhe um aviso na caixa de correio, mas dizem-lhe assim, vá levantar o seu registro ou a sua encomenda ao posto de Vieira do Minho. Portanto, se as pessoas pensassem um bocadinho, pensavam... São vantagens para facilitar a vida das pessoas. Qual é a vantagem do posto de Correios em Salamonde? Não precisava de mais nenhuma, precisava só dessa. Mas se quiserem enviar uma carta, se quiserem enviar uma encomenda, tudo, pode fazer tudo no posto de Correios de Salamonde. Enquanto que, como eu digo, uma pessoa de Lamalonga, que é para ir ao mais longe daquela Pode fazer isso como fazem outras coisas que fazem outras autarquias, preencher o IRS. Precisamente, em Salamonde faz tudo. Isto é uma necessidade sentida por quem está perto, pelo poder mais próximo dos cidadãos, e que percebe aquilo que se chama a iliteracia, a informática dos nossos cidadãos, que também vão aprendendo. cada vez mais, e sim, para idades mais avançadas, porque aprender aprende-se sempre. A aprendizagem é diária, né? Todos os dias se aprende. De qualquer modo, já que falámos disso, Salamonde tem assegurado o apoio aos seus idosos. Aos seus? Idosos. Sim, Salamonde apoia tudo e todos. A Junta de Freguesia de Salamonde, que é melhor falar assim, ajuda tudo e todos. Mas não tem o centro-dia. Não é gerido pela Junta de Freguesia? Não, o Centro de Dia funciona num edifício que é propriedade da Junta de Freguesia de Salamonde, que é um edifício que custou na ordem dos 2 milhões de euros, é propriedade da Junta de Freguesia e está cedido por protocolo à Associação de Sanjéns, que presta esse apoio à comunidade. Portanto, são eles que gerem, são eles que... É um serviço autónomo, a Associação de Sanjéns tem a sua autonomia e a Junta de Freguesia única simplesmente pode intervir se não cumprirem aquilo que está protocolado e que foi previsto no protocolo que assinaram as duas partes. Isso significa também que, significa ou não, dirá, que o relacionamento com o associativismo local, quer a Associação Cultural Recreativa de Salamonde, quer os caçadores, quer os compartes de baldios, a Associação de Baldios, é uma relação fácil, digamos, e sim, cooperante. É uma relação ótima, tem sido uma relação fácil e cooperante. Eu posso lhe dizer,
eu até saio só das associações de Salamonde. É só perguntarem às coordenadoras escolares qual tem sido a relação do Presidente da Junta e da Junta de Salamonde relativamente à escola. É fácil, toda a gente conhece a professora Alice, que desempenha funções, penso que não eram as dela, mas por força da circunstância é ela que está quase sempre a desempenhar as funções de coordenadora na escola do Cávado, e ela pode atestar quantas vezes se dirigiu ao Presidente da Junta a pedir apoio e se alguma vez lhe foi negado. Além disso, temos uma proximidade. Também é uma disponibilidade que deve haver dos autarcas, temos não é? Para sim, atender. absolutamente. Temos uma preocupação em, junto da escola, saber quais são as dificuldades dos alunos que frequentam a escola e que são de Salamonde. Se há dificuldades na roupa, se há dificuldades na alimentação, se aparecem problemas, porque na escola é o local onde se pode verificar essas dificuldades. E nós, a Junta de Freguesia, através do Presidente, Mas são normalmente os chamados apoios platónicos, aquilo que é possível, uma pequena ajuda nos cadernos, como já o município faz. É mais festivo. É mais festivo. Hoje os cadernos, nas datas festivas. Hoje os cadernos têm apoio estatal, têm apoio municipal. É mais festivo. As crianças precisam de festa, os adultos querem festa. Aliás, Salamonde deu uma volta de 360 graus na realização de festas na freguesia. Porquê? Porque as pessoas querem festa, as pessoas gostam de festa. E que me venham cá dizer, os candidatos, que venham cá dizer o contrário, que digam assim, não tanta festa não vamos fazer festa. Mas, por exemplo, a Junta tem um orçamento anual de quanto? Neste momento são uma volta de 60 mil euros. Sem protocolos? Sem protocolos. Com protocolos? Protocolos andará à volta dos 100 e qualquer coisa. O deste ano, por exemplo? Sim, este ano foi um pouco mais frouxo, talvez à volta dos 90 mil euros. Além dos 60? Não, 60 mais 60 90? mais 30. 60 mais 30. Sim. Mas vai completar uma pavimentação com isso? Sim, não. A Câmara, depois, além de alguns protocolos que a Câmara faz, como há bocado lhe disse... Isso não inclui? A Câmara apoia, por exemplo, os serviços administrativos da Junta de Freguesia. É um protocolo. A Câmara apoia outras pequenas obras por protocolo. Mas há obras, por exemplo, esta de pavimentação... Que são expensas, são do orçamento municipal. Do orçamento do município. Muito bem. Isto é como eu digo, demonstra, é preciso que isto fique bem vincado. Estas obras da Câmara Municipal demonstram a proximidade que há entre os autarcas. E as pessoas deviam... Mas deve ser assim. Devia ser assim, mas infelizmente, infelizmente há muita gente que entende que não devia ser assim. Porque políticos da praça que são críticos em que haja uma boa relação entre o Presidente de Junta do PS com o Presidente do PSD ou vice-versa. Mas isso são casos particulares, são apreciações particulares. Um Presidente de Junta que tem a capacidade de se relacionar bem com uma Câmara de outro partido, eu penso que deve ser de louvar. De qualquer modo, ainda temos aqui algo mais que podia acrescentar ou não, assim dirá, que foi o projeto de um parque eólico flutuante em Salamonde, que foi, e um dos pareceres desfavoráveis disse-o aqui a Junta de Freguesia na conversa que tivemos no último ano, que terá também contribuído para que ele não fosse aprovado. E aparece agora uma coisa semelhante mais acima, no Rabagão. Eu vi hoje nas notícias que está o estudo de impacto ambiental para ser discutido para a criação de um parque. É um pouco maior, uma coisa um bocadinho maior, porque também tem umas baterias, que há acumulação de energia em baterias, mas é parecido com o de Salamonde. Há uma particularidade, no Alto Rabagão já há instalado um parque solar flutuante. Já há lá um. Vai acrescentar. O que quer dizer que possivelmente isto irá acrescentar outro, ou coisa do género. Mas relativamente àquele que estava projetado para Salamonde, é bom que, na altura, eu lembro-me que o José Luís fechou a conversa dizendo, na sua opinião, perguntando para mim, na sua opinião, a obra vai avançar? E eu disse-lhe, ok, na minha opinião, a obra vai avançar. Mas não avançou. E eu estava convicto que ia, porque tudo indicava que ia.
No entanto... Mas porquê? Porque a sua experiência pessoal diz que o lobbyismo, como a experiência pessoal levava-me a pensar que iria acontecer. Porque eu via perfeitamente como é que as coisas se desenvolviam. O Salamonde é uma terra muito pequena e via que a empresa, a Fineres, estava a fazer um trabalho ignorando os políticos. Entretanto, eu tive uma conversa com o meu colega da freguesia de Cabril. Ignorando os políticos locais? Locais. Mas não ignorava os políticos locais na totalidade. Na totalidade, não era só o Presidente da Junta de Salamonde. Município e autarquia e freguesia. Estava a ignorar. Talvez não ignorasse tanto o município, mas a Junta de Freguesia ignorava. Entretanto, eu falei com o meu colega, Presidente de Junta de Cabril, porque aquilo também tinha influência em Cabril, né? A maior parte do parque solar fotovoltaico até iria ficar colocado na freguesia de Cabril, e a resposta que ele me deu foi que a senhora Presidente da Câmara de Monte Alegre não tinha nada, não se queria meter naquilo, para ela aquilo era facto consumado, o que eu me admirei porque eu tinha visto notícias um pouco anteriores em que ela se tinha posto colocado junto da população por causa do lítio, e o que ele me disse foi, olha, da Presidente, nós não temos nada. Portanto, eu conversava com o Sr. Presidente da Câmara, aqui de Vieira de Minho, e íamos falando no projeto. E eu ia vendo o desenvolvimento do projeto, ia vendo pessoas a receber cartas para que lhes fosse paga a passagem da linha, ia vendo tudo, negócios com o Conselho Diretivo, decisões no Conselho Diretivo, e aquilo começou-me a incomodar. E, embora eu não seja pessoa de andar com megafone a dizer aquilo que faço, não é meu feitio, nós fizemos uma resposta que era a nossa obrigação, está no Facebook da Junta de Freguesia, ao estudo de impacto ambiental, e evidenciamos aquilo que entendíamos que era negativo. E muitas mais pessoas o fizeram. Entretanto, eu soube que da parte da empresa, relativamente aos políticos, houve da parte de um elemento da empresa Fineres este gozo. Os políticos querem a colinho. Nós vamos fazer o projeto... Querem colinho. Os políticos querem a colinho. Nós vamos fazer o projeto e acabou, está aprovado. E colinho tem um significado que não é favorável. Claro, colinho, como deve imaginar, não é favorável. Sobretudo para os adultos. Precisamente. Então, eu agi em consequência do colinho que eles pensavam que eu queria. Tratei de me mexer. E mexer foi o quê? Mexer foi colocar organizações que estavam a ser colocadas de parte dentro do projeto, que com o contributo deles... Nomeadamente baldios, o Parque Nacional da Penha das Gerês, 6 conselhos diretivos baldios do parque, que estão no Parque Nacional dos Gerês, e foi fácil. E foi fácil com o peso deles, porque às vezes há coisas que eu não percebo. O Parque Nacional tem peso até à cabeça da vaca. Até pronunciaram-se relativamente àquilo, até à cabeça da vaca, que tem uma torre eólica que estava prevista, ou mais que estavam previstas, depois colocadas na cabeça da vaca, que é na Serra da Cabreira, e eles até aí interviram. Portanto, tem peso. Quer dizer, eu costumo dizer, e vou dizê-lo aqui na rádio, não me custa nada. Brinquem, mas tenham cuidado quando brincam com os autarcas. Respeitem os autárquicos. Precisamente, é o que eu estou a dizer, que tenham cuidado quando brincam com os autarcas. Portanto, porque a Fineres pensava que o Dr. Galamba e aquela gente toda lá de Lisboa, que era facto consumado, e afinal não foi. Afinal, um autarca local, mas um simples presidente de junta de uma freguesia com 370 eleitores, penso que lhe deitou o projeto por água abaixo. Muito bem, mas Salamonde teria benefícios desse e de outros projetos. A eólica dá uma renda ao baldio. A eólica dava isto daria mais... A eólica dava dinheiro, renda ao... Alguns dos prejuízos que lhe daria este parque... A eólica dava rendimento aos baldios, a negociação com os baldios, se calhar dava rendimento aos baldios, o atropelo que eles queriam fazer à junta de freguesia, talvez desse rendimento aos baldios, mas davam só rendimento aos baldios momentâneo. O prejuízo da colocação, porque sempre se falou no Parque Solar, no Parque Solar Fotovoltaico. Quando o estudo de impacto ambiental foi considerado negativo pela IAPA,
Nunca a IAPA falou nas consequências negativas do parque solar fotovoltaico. Foram outras, que foi desaterros, aterros, aves, pássaros, não sei o quê. E digo que conste o seguinte, a IAPA usou os argumentos que tinha aprovado no estudo de impacto ambiental para rejeitar o estudo de impacto ambiental. Isto é que incomoda. A própria IAPA usou argumentos que tinha aprovado no estudo de impacto ambiental para o rejeitar. Muito bem, não somos representantes da IAPA, como é sabido. Mas a IAPA, eu posso... Digo, para lhe dar uma resposta pela IAPA, não posso dar, porque não sou representante da IAPA. Eu sei que não é, mas é bom que se saiba que a IAPA tem muito poder desde que o Dr. Passos Coelho tomou posse, e só tem poder porque a IAPA não fazia nada até aí. Só que quando o Dr. Passos Coelho tomou posse, começou a acabar com os institutos que não faziam nada. E a IAPA era um dos institutos que não fazia nada. Eu posso dizer lá a boca cheia, porque lidei muito com isso. Não fazia absolutamente nada. Mas quando viu que iam perder o lugar, começaram a decidir. E depois, está disto. São decisões destas que também podem ser contestadas, precisamente, digamos, no chamado Estado de Direito. João Vieira, ou Rocha Vieira, estamos a menos de 10 minutos do final da conversa. Nós anotamos aqui, como sempre falamos das atividades económicas na freguesia. Hoje vive-se mais do turismo e da passagem. O número de estabelecimentos em Salamonde diminuiu. Há menos estabelecimentos. Não, há menos cafés, há menos gente, portanto as pessoas vivem, o negócio vive à base do consumo. Mas mesmo assim os que existem são suficientes. Felizmente o restaurante que nós tínhamos, por motivos que todos conhecem, tinha fechado, reabriu. É uma muito grande mais-valia para Salamonde. Foi reaberto e neste momento nós temos um restaurante que nos permite ter refeições, tanto no restaurante quanto em casa, se as pessoas lá quiserem comprar. Mas frequentado por pessoas que vão a Salamonde ou que passam. Sim, em Salamonde, pelas que passam, pelas que vão, da estrada. pelas que vão, pelas que passam e pelas próprias pessoas de Salamonde. As próprias pessoas de Salamonde, eu tenho reparado, aquilo reabriu há pouco tempo, mas tem tido uma envolvência grande no sentido de apoiar as pessoas que abriram um restaurante para que aquilo avance e para que a casa comece a fazer-se. Portanto, é uma grande mais-valia porque estávamos muito mal servidos nesse aspecto. No que diz respeito a turismo, há uma coisa que pouca gente ou ninguém... Porque as pessoas, a maior parte das pessoas, opinam sobre tudo, mas não têm conhecimento generalizado. Todos têm direito à opinião. Não, têm todos. Quem sou eu para... Deviam era opinar no lugar certo, em vez de ser na tasca. Em vez de ser na tasca, de vez em quando... É um lugar de convívio. É um lugar de convívio, mas a tasca e a tabacaria é para o que é. Não é para opinar sobre coisas que não se conhecem. Porque depois vem ficar a razão daquele que fala mais alto. Mas, para que as pessoas percebam, em Salamonde, só no meu mandato, já foram criados mais de 15 alojamentos locais. Então hoje tive uma conversa, no dia em que estamos a gravar, tive uma conversa com uma senhora que é proprietária de uma agência de gestão de alojamentos locais. E ela, em Salamonde, gera 4 alojamentos locais. E para meu espanto, porque a gente conversa, só a conversar é que a gente se entende, não é? É que a gente sabe os pormenores. Para meu espanto, as 4 casas que ele gera são 4 casas que foram compradas no bairro da antiga EDP por pessoas estrangeiras que não vivem cá. Única e simplesmente compraram as casas para rendimento. Para ter rendimento, para fazer alojamentos locais, que traz gente, não traz aquilo que a gente queria. Houve em tempos outro projeto para aquelas compras. Posso dizer que essa senhora me disse o seguinte: Sr. Presidente, nós temos estes 4, há lá mais, e temos pedidos para muitos mais, só que não nos licenciam os alojamentos locais. Portanto, não nos licenciam os alojamentos locais. E aí, depois ela teve que aceitar uma chamada e não continuamos, que eu ia perceber quem é que estava a fazer com que não... Mas em Salamonde há mais pessoas que percebem, interessadas em ter alojamento local? Não, as pessoas que tinham interesse, talvez eu penso que já são mais. Anos. Mas as pessoas que estão interessadas normalmente têm aberto e as casas estão lá a funcionar e funcionam em grande.
Já falamos turismo aqui, bem. a aquisição de casa por estrangeiros, Sim, esse retirando esse caso do bairro, Sim. do antigo bairro da DP. Há, por assim dizer, temos que registrar uma situação que até pode ter influência a breve texto no que diz respeito a votações em eleições. Tem havido uma alteração grande, grande, ou pelo menos com algum sentido, naquilo que é a população de Salamonde. Continua a sair gente nova de Salamonde, saem para as cidades, saem para o estrangeiro, compram casas na cidade, mas em contrapartida começam fortemente a entrar pessoas em Salamonde. Mas pessoas que vêm, imigrantes que vêm para trabalhar, ou pessoas que vêm comprar casas para ficar imigrantes, como acontece noutras freguesias. Imigrantes que vêm para viver em Salamonde, porque as casas são rendas mais baratas e até trabalham fora. O regresso de imigrantes nos países estrangeiros que saíram daqui há 40 anos. Que vêm passar aqui a reforma nas suas casas. Que vêm a reformar-se, isso é significativo. Procura de estrangeiros para viver em Salamonde, não há? Não, isso não há. Mas há procura de casas para pessoas que vivem em Salamonde. Aliás, nós temos uma facilidade. Pessoas que vivem em Salamonde ou vivem fora de Salamonde? Não. Pessoas que eram de fora de Salamonde e querem viver em Salamonde. Nós temos pessoas que compraram casa em Salamonde, não vivem naquela casa senão de 15 em 15 dias ou coisa do género, mas são eleitores em Salamonde. Isto nós temos, eu tenho acesso através do SIGRE a quem são os eleitores em Salamonde. Naturalmente, eu de vez em quando vou lá fazer uma consulta, eu vou vendo quem são, quem não são, quem está, não está. E verifico que há pessoas que têm comprado casa em Salamonde, que são residentes em Salamonde, porque são eleitores em Salamonde. Isto neste momento, porque em breve a população vai aumentar muito mais. Agora com a campanha eleitoral e tal, aquilo costuma aumentar mais. As transferências eleitorais, como lhe chamam alguns aqui, já ouvimos. Costuma aumentar mais. Mas depois cai, mas outro dia cai. No mês seguinte já não. Não é no mês, é no dia seguinte cai. Ainda o relacionamento que tem com os baldios é cordial, mas não é cooperante no sentido de os baldios colaborarem em algumas obras da freguesia. É cordial e é cooperante. Aliás, eu posso dizer, e não vamos ter tempo, mas como disse há bocado, temos uma relação ótima com todos. Com a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha vive no mesmo edifício que a Junta de Freguesia. Nós até sabemos que eles têm uma estabilidade financeira boa. A energia elétrica e a água é a Junta de Freguesia que lhe fornece. A Associação de Sanjém já falamos, portanto, estamos sempre disponíveis, já os apoiamos num problema, num percalço que tiveram, com um depósito que rebentou, e nós apoiamos. O Conselho Diretivo é ao contrário, temos uma boa relação, eles apoiaram-nos algumas obras nossas, o caso do cemitério, que nós fizemos as cintas das sepulturas, e foram apoiados por eles, e mais algumas coisas. Mas em contrapartida, a Junta de Freguesia tinha ilegalmente, e aqui este ilegalmente é bom que se saiba, ilegalmente a Junta de Freguesia era proprietária de parcelas de baldio. Nós colocamos isso em dia, passamos para os baldios, aquilo que é dos baldios, deixamos de ter parcelas em nome da Junta. Portanto, isto quer dizer que temos uma boa relação, senão continuava a deixar andar. Uma questão que ficou... Desculpe lá, deixa-me só dizer. A Comissão Fabriqueira é uma coisa importante, a Igreja. Nós temos uma relação ótima com a Comissão Fabriqueira, com a Igreja. Nós limpamos os espaços, fazemos tudo o que eles precisam. A Comissão de Festas. Que vai acontecer a Comissão daqui de por 15 dias. Que vai ser daqui por 15 dias. Eles podem dizer aqui qual é o apoio da Junta de Freguesia. E depois temos os Rofeiros de Penamá. Esta é que é a verdadeira, é a grande, portanto, os outros são importantes, mas esta, para nós, é uma associação, para nós é mais visível neste caso, nesta altura. É mais visível. Pelo menos aqui. E mais proximidade. Eles, desde o primeiro dia que nos apoiaram nas festividades, porque são pessoas que estão preparadas para fazer festas, para fazer rusgas, para fazer romarias. Por isso formaram um Rofeiros. Eu aqui, na Rádio Alto Alvo, quero dar um cumprimento a todos os rofeiros, ao Sr. Presidente, ao Jorge Dias,
porque realmente tem-nos dado um apoio fora do normal. Ainda uma última questão, só para uma resposta muito breve. No PDM conseguiu, foi uma questão que saltou há pouco, quando falamos das acessibilidades e da freguesia, do seu desenvolvimento. O PDM, na revisão, teve aquilo que a freguesia esperava? Sim, a freguesia teve aquilo que a freguesia esperava e que é possível. Eu também compreendo, nós todos queremos ter terreno para construir, todos que temos. Quando foi colocada em discussão pública, eu, como é normal e como é natural, fui verificar aquilo que estava em discussão, principalmente porque o PDM, as pessoas têm que se mentalizar de uma coisa, o PDM é muito mais vasto que as zonas de construção, muito mais vasto. É um documento muito mais importante que as áreas de construção. Mas aqui, em relação à construção, conseguiu aquilo que queria? Conseguimos, havia pormenores. Eu vim junto da Câmara Municipal, mostrei ao Sr. Presidente, ele concordou e mandou que fizessem a ratificação. E esta experiência que estamos a concluir, e esta experiência de 4 anos, uma vez que já se sabe que Salamonde tem, pelo PS pelo menos, um candidato já dado a público para a autarquia, significa que o João Rocha Vieira não se vai recandidatar. Esta experiência não foi positiva e vai sair, ou por outra razão? Não. A experiência foi positiva, foi uma experiência boa, gostei muito. E eu posso lhe dizer, os motivos que me levam a sair são motivos pessoais. O tempo é curto, muito curto. São motivos pessoais, de ordem pessoal, são motivos que me levam a não me recandidatar. Aliás, eu podia me candidatar e não ganhar as eleições, mas motivos que me levam a não me recandidatar, a não arriscar a ser eleito, e, portanto, são motivos pessoais, são motivos que me levam também a que não possa participar em outras situações na freguesia e no Conselho. Portanto, neste momento eu encerro aqui o meu ciclo político no Conselho de Vira do Minho. Muito bem. Concluímos esta conversa à volta da freguesia de Salamonde, neste ano que é também de eleições autárquicas. Tivemos o Presidente da Junta, João Rocha Vieira, a quem agradeço também, nestes 4 anos, a disponibilidade de estar aqui, embora seja de interesse dos autarcas darem conhecimento àqueles que elegeram e às pessoas, aos eleitores em geral, das suas atividades. Não é obrigatório e, no caso de João Rocha Vieira, como aconteceu para este fim de semana, sempre mostrou disponibilidade, o que lhe agradeço, desejando felicidades para a sua vida, naturalmente. Assim, onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. De hoje a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde.